Os ensinamentos de Jesus foram mesclados, bem como a sua pessoa, aos conteúdos míticos e místicos da sua época, bem como dos séculos subsequentes. Muito embora os seus ensinamentos tenham sido praticamente desconstruídos para acomodar-se à criação das igrejas e dos seus interesses, os espíritos superiores jamais condenaram ou anatematizaram os homens pelos seus erros, mas sempre ofereceram oportunidade de ressarcimento e entendimento dos verdadeiros ensinamentos de Jesus, fosse pela vinda constante dos missionários do bem ou pelo próprio progresso de ideias humanas, facultando-lhes o desejo do saber e da vivência da própria religiosidade. Nós vemos muitas vezes livros psicografados por aí, insuflando os espíritas dentro do movimento espírita, que por si só é conturbado, porque existem várias ideias difundidas, então esse livro joga um espírita contra o outro. Eu não vejo isso como sendo uma comunicação séria ou vinda de espírito sério, sem dúvida nenhuma que não é, né? Jesus de Nazaré, porque já está dito aqui, os espíritos queridos, os espíritos superiores, tratam a todos de igual para igual, não é? E velando por todos para que não haja conflito de ideias. Jesus de Nazaré foi consumido pelo mito criado pelos homens. A filosofia espírita nos traz de volta para a necessária reflexão quanto à nossa própria destinação, através do seu caminho, da sua verdade, da sua vida. A proposta da filosofia espírita, que antecipa o processo de desmitificação de Jesus de Nazaré, conduzindo os seres humanos ao entendimento da própria religiosidade em espírito e verdade, sem representações míticas, porque se essas compuseram um dia a jornada do ser em busca de si mesmo e da própria espiritualidade, hoje o enclausura na simbologia, na lenda, na fuga de si mesmo, nas questões existenciais que o afligem, né? Então, é quase como se fosse uma epopeia mítica do cristianismo, que, aliás, esse é um tema de aula que nós temos no Ver, né? Jesus não fundou nenhuma religião, nem instituiu nenhuma igreja, segundo sustentam os grandes pesquisadores da história cristã, desde Renan até Guinebert. Não instituiu nenhum sacramento, nem procedeu a nenhuma espécie de ordenação sacerdotal. Afastado de todas as instituições religiosas dos judeus, não se subordinou a nenhuma delas e criou apenas um movimento livre e aberto na preparação do homem para um mundo de paz e concórdia, justiça e amor. Jesus de Nazaré não é filho unigênito nem primogênito de Deus, cuja paternidade não decorre de gerações biológicas. É um filho de Deus como todos nós, com a diferença apenas do seu grau de evolução, que é muito mais do que nós podemos supor, né? Espírito que evoluiu em mundos anteriores à Terra, subindo ao plano das constelações dos mundos superiores, voltou aos planos inferiores por um impulso de amor, para nos dar na Terra a possibilidade de avançarmos também como ele na direção das estrelas. Sua glória não é de haver morrido na cruz entre o bom e o mau ladrão, que representam a nossa humanidade, mas a de haver ressuscitado para nos provar que todos ressuscitaremos em espírito. Se os primeiros, agora esse é um texto de Denis, se os primeiros cristãos tivessem acreditado na divindade de Jesus, se dele houvessem feito um Deus, sua religião ter-se-ia provavelmente submergido na multidão das que o Império Romano admitia, cada qual exaltando divindades particulares. O entusiasmo dos apóstolos, a indomável energia dos mártires, tinham sua origem na ressurreição do Cristo, prova manifesta da sua própria imortalidade. Leon Denis. Transformando Jesus de Nazaré em mito, o homem se transformou em robô. A crença no mito não teria sido suficiente para inspirar aos primeiros cristãos o espírito de sacrifício, o heroísmo em face da morte. Jesus é, positivamente, a pedra angular do cristianismo, a alma da nova revelação. Ele constitui toda a sua originalidade. Leon Denis, novamente. Só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus. Aliás, essa é uma frase de Paulo de Tarso, desculpem, em 1 Timóteo. Só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus. Agora sim, Denis.
Jesus é mediador e não... Olha como ele lia os evangelhos, né? Jesus é mediador e não redentor. Porque a ideia de redenção não suporta exame, é contrária à justiça divina, à ordem do universo. Não é verdade? O Jesus histórico tem sido investigado pelas universidades ocidentais e orientais, sem dúvida nenhuma. Nós temos vários livros lançados, e muitos livros bons, aliás, né, que nós estudamos, inclusive, tanto no grupo de estudos do sábado quanto da quinta-feira. Então, ele tem sido investigado pelas universidades ocidentais e orientais em todos os tempos. Para os cientistas, Jesus ainda é uma incógnita. Ao mesmo tempo em que a sua superioridade moral é reconhecida, permanecem as dúvidas quanto à sua verdadeira natureza. Ele é aceito e negado ao mesmo tempo em que exerce um poder de atração incontestável sobre todas as pessoas. Por mais tentativas tenham sido feitas no sentido de desfigurá-lo e a sua mensagem ao longo dos séculos, Jesus permanece inatacável, indene a todas as agressões teológicas, dogmáticas e conceituais que a sua imagem vem sofrendo ao longo dos séculos. Jesus ainda está por ser descoberto. Nenhuma conceituação de ordem psicológica poderá definir o seu psiquismo divino, dotado superiormente de virtudes ainda não sentidas nem percebidas pelo homem. Seu poder de atração é tal que permanece acima das dúvidas, das pesquisas meramente terrenas, meramente humanas. E assim será até que decidamos buscá-lo em espírito e verdade, aceitando o seu jugo leve, transitando em torno da sua caridade, mas, ao mesmo tempo, vivenciando-o como bom samaritano, oferecendo o nosso óbolo mais precioso ao nosso próximo, abrigando com o nosso gesto a sua indigência com a parcela ínfima de amor de que somos dotados. E, finalmente, comparecendo à sua presença como pequeninas crianças que somos e que aguardam o seu toque mágico, aquele que nos revela a nossa própria natureza, feita não somente de lágrimas ascensionais, mas de estrelas brilhantes, límpidas e puras como o mais belo cristal.